São Paulo, nos chamando o Matheus Meirelles, tem um estudo da Fiocruz mostrando que muitos dos mortos pela Covid-19 tinham alguma espécie de comorbidade. Não é, Matheus? Bom dia, meu amigo. Isso mesmo, o impacto das doenças crônicas na saúde de quem enfrentou a Covid-19. Colombo, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Cerca de 4 em cada 10 pacientes que morreram de Covid-19 no Brasil tinham, de fato, pelo menos uma comorbidade. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que está sendo divulgado hoje, mostra justamente esse perfil dos pacientes atendidos em unidades de saúde durante a pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2022 com o diagnóstico do coronavírus. Esse levantamento mostra que diabetes foi a comorbidade que mais impactou negativamente esses pacientes que enfrentaram a Covid-19. O estudo, que avaliou mais de 21 mil pessoas em 6.723 serviços de saúde ao redor do Brasil, mostra ainda que quase 48,4% dos pacientes tinham apenas uma comorbidade e conseguiram se recuperar da Covid-19, o que mostra então que quanto maior o número de doenças crônicas, maior o risco, maior a gravidade quando havia o diagnóstico de coronavírus. Segundo a pesquisa ainda, a taxa de mortalidade foi maior entre os homens pardos e idosos. Esse é um perfil prático do maior número de vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. Além da diabetes, a hipertensão e a obesidade foram outras comorbidades que impactaram bastante a vida daquelas pessoas que estavam enfrentando o coronavírus. Ouvido pela CNN Brasil, o autor desse estudo, o Dr. José Cláudio Garcia Lira Neto, ele contou que com elevado risco de morte, levando em consideração aquelas doenças com alterações metabólicas, como é o caso da diabetes e da própria obesidade, esses pacientes, o estudo com esses pacientes mostrou a utilidade, a necessidade de políticas públicas específicas justamente para essa população, dando um alerta, no que diz respeito a essa combinação bastante complicada que são as doenças crônicas somadas à Covid-19. Durante o auge da pandemia, aquelas ondas com muitas pessoas contaminadas, a gente destacava bastante aqui na CNN Brasil esse perfil específico desses pacientes com comorbidades específicas sendo internados e estando com uma maior gravidade. Por isso, naquela época, a necessidade tão grande da vacinação para proteger principalmente essas pessoas que durante, claro, o período de vacinação acabaram também sendo colocadas ali em primeiro plano como as principais, as que precisavam primeiro dessa vacina para se proteger contra o coronavírus. Esse estudo agora abrangendo um grande volume de pessoas mostra justamente isso, Colombo. É isso aí. E gente que deixou de tratar, muita gente que deixou de tratar desses problemas, que tinha esses problemas e felizmente sobreviveu à pandemia, mas deixou de tratar hipertensão, deixou de tratar diabetes por causa do acesso não negado, mas evitado a hospitais, pronto-socorros. Então é fundamental voltar a cuidar desses problemas. E fundamental lembrar também, 40% dos mortos tinham comorbidade, ou seja, 60% não tinham. Então aquela história de que só ia desenvolver a forma mais grave da doença, quem já tinha um problema prévio, se você deixar em casa quem é idoso, quem tem um problema médico mais grave e botar na rua quem não tem, 60% dos mortos não tinham comorbidade, se 40% tinham comorbidade, não é?